E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos realizar uma revisão dos conceitos de termodinâmica abordados até aqui, bem como apresentar mais algumas implicações da teoria. Quando necessário nessa revisão, eu vou recorrer ao modelo de gás ideal para que você possa ter um exemplo de aplicação dos conceitos abordados. Nossa trajetória começou com a Lei Zero da termodinâmica. Ela nos diz que, se quaisquer dois sistemas termodinâmicos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Aqui é importante destacar que o termo equilíbrio térmico se refere à igualdade das temperaturas dos sistemas termodinâmicos envolvidos. E até o presente momento, nós tínhamos apenas uma definição operacional da temperatura. Temperatura é uma grandeza física medida pelo termômetro. No entanto, com o desenvolvimento da teoria, nós melhoramos nossa percepção acerca do conceito dessa grandeza física. Vimos que a temperatura de um corpo ou sistema termodinâmico está associada ao grau médio de agitação de suas espécies, que podem ser átomos, moléculas ou íons, no que diz respeito aos movimentos de translação, rotação e vibração, sendo que, eventualmente, as componentes de rotação e vibração podem ser desprezíveis. Aplicando essa definição ao modelo de gás ideal, ou seja, admitindo que o meu sistema termodinâmico de análise seja um gás ideal, podendo ser monoatômico, diatômico ou poliatômico, a definição de temperatura fica da seguinte forma: ela é uma medida da energia cinética média de translação de suas moléculas. Em outras palavras, quanto maior a energia cinética média de translação das moléculas do gás ideal, maior é o valor de sua temperatura. E neste estudo, no desenvolvimento dessa teoria, nós vimos que a pressão exercida por um gás é 1/3 do número de moléculas por unidade de volume vezes a massa de cada molécula vezes o valor médio da velocidade ao quadrado. Sendo assim, vimos que a pressão P é 1/3, que multiplica o número de moléculas por unidade de volume vezes a massa de cada molécula vezes o valor médio de V quadrado. Agora perceba o seguinte: a massa de cada molécula vezes o número de moléculas me dá a massa total. A massa total por unidade de volume nos dá a massa específica. Portanto, a pressão P fica dada por 1/3 vezes a massa específica ρ do gás ideal vezes o valor médio de V quadrado. Logo, a gente obtém que o valor médio de V quadrado é igual a 3 vezes o valor da pressão sobre a massa específica ρ. Essa expressão nos permite definir a velocidade quadrática média das moléculas do gás ideal. Essa velocidade, representada por Vqm, por definição, é dada pela raiz quadrada do valor médio de V quadrado. E, portanto, a velocidade quadrática média fica dada pela raiz quadrada de 3 vezes a pressão do gás sobre sua correspondente massa específica ρ. Muito bem? Observe como essa expressão é extremamente importante no estudo do gás ideal. Perceba por quê. Através dela, eu consigo determinar o valor médio da velocidade das moléculas do gás, pois, medindo a pressão e medindo a massa específica do gás, que são grandezas físicas macroscópicas e, portanto, fáceis de serem obtidas, eu consigo obter a velocidade quadrática média e, consequentemente, o valor médio da velocidade das moléculas do gás ideal. Se nós considerarmos
como exemplo o gás oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão. Nesse exemplo, nessa situação, a massa específica ρ do gás. Então vamos colocar os dados aqui. Então imagine o gás oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão. Sua massa específica é 1,43 kg por metro cúbico. Nós temos uma temperatura, portanto, igual a 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Vamos considerar, obviamente, a pressão igual a 1 atmosfera. Então, imagine aqui uma pressão de 1 atm, ou seja, uma pressão aproximadamente igual a 1,01 vezes 10 elevado a quinta Pascal. A partir desses dados, substituindo na expressão acima, você vai obter uma velocidade quadrática média para o gás oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão aproximadamente igual a 461 metros por segundo. Muito bem? Então observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Partindo agora para a primeira lei da termodinâmica, vimos que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico qualquer é igual a Q menos tal. Em outras palavras, a primeira lei nos diz que a energia se conserva, a energia permanece constante. Neste estudo, ficou evidente que Q e tal são processos de transferência de energia. O calor é um processo de transferência de energia que surge quando há um gradiente de temperatura, ou seja, quando há uma diferença de temperatura. Neste caso, a energia térmica flui do corpo ou sistema termodinâmico de maior temperatura para o corpo ou sistema termodinâmico de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que ambos tenham a mesma temperatura. Já o trabalho é um processo de transferência de energia que acontece devido à atuação de forças. E neste estudo, perceba a presença do termo energia térmica. Essa energia está associada exclusivamente à temperatura do sistema termodinâmico. Ela se deve à energia cinética de translação de todos os átomos envolvidos e também da energia potencial das ligações moleculares comprimidas e distendidas. Sendo assim, a energia térmica representa uma forma de energia armazenada em nível microscópico em um sistema termodinâmico. Continuando ainda na primeira lei da termodinâmica, quando abordamos o estudo exclusivo do processo trabalho, vimos que, para estudarmos termodinâmica, é necessário que o sistema termodinâmico evolua, passando por sucessivos estados de equilíbrio, processos chamados de quasi-estáticos. Nesses processos, o sistema termodinâmico atinge o estado de equilíbrio muito antes da transformação terminar. E neste estudo, ficou evidente a diferença conceitual entre um processo quasi-estático e um processo reversível. Um processo reversível envolve mais condições, ele é mais geral. A primeira condição que deve ser obedecida para que um processo de transformação termodinâmica seja reversível é a seguinte: as forças dissipativas são desprezíveis no processo, portanto, durante a transformação termodinâmica, a intensidade das forças dissipativas é nula. Segunda condição: a transformação termodinâmica deve ser quasi-estática. Perceba que essa é uma das condições a serem obedecidas para que o processo de transformação seja reversível. E por fim, adiantando um pouquinho do que vamos ver no estudo das máquinas térmicas, a condução térmica deve ocorrer de forma isotérmica. Continuando com essas diferenças, você deve compreender também a diferença entre o conceito de equilíbrio térmico e de equilíbrio termodinâmico. Conforme vimos,
O equilíbrio térmico está associado a uma igualdade de temperaturas dos sistemas termodinâmicos envolvidos, enquanto que o equilíbrio termodinâmico envolve o equilíbrio térmico, o equilíbrio mecânico e o equilíbrio químico. O equilíbrio térmico está relacionado com a temperatura, obviamente. O equilíbrio mecânico está relacionado com a pressão e o equilíbrio químico está relacionado com o potencial químico. Sendo assim, considere para essa análise um sistema termodinâmico de uma fase composto por N componentes. Se o sistema se encontra em um estado de equilíbrio termodinâmico, nós temos que obedecer necessariamente essas condições. A taxa de variação da pressão com o tempo é igual a zero. A taxa de variação da pressão com a posição é igual a zero, caracterizando o equilíbrio mecânico. A taxa de variação da temperatura com o tempo é igual a zero. A taxa de variação da temperatura com a posição é igual a zero, caracterizando o equilíbrio térmico. E por fim, a taxa de variação do potencial químico com o tempo é igual a zero e a taxa de variação do potencial químico com a posição é igual a zero, caracterizando o equilíbrio químico. Sendo assim, só faz sentido em falar da pressão do sistema termodinâmico, da temperatura do sistema termodinâmico e do potencial químico do sistema termodinâmico se todos os elementos de volume do sistema tiverem a mesma pressão, a mesma temperatura e o mesmo potencial químico. Continuando ainda na primeira lei da termodinâmica, observe o quadro, vimos que a energia interna U é uma função de estado. Ela corresponde à soma de todas as formas microscópicas de energia de um sistema termodinâmico, estando relacionada à estrutura molecular e ao grau de atividade molecular. Sendo assim, exemplificando, ela é composta pela energia cinética de translação das moléculas, pela energia de agitação, pela energia de movimentação interna dos átomos na cadeia molecular, pela energia cinética de rotação das moléculas, pela energia potencial de interação entre as espécies envolvidas que caracterizam, que compõem o sistema termodinâmico, pela energia química, pela energia nuclear, entre outras. Agora, se nós pegarmos essa definição geral de energia interna e jogarmos para o modelo de gás ideal, ou seja, se nós admitirmos que o nosso sistema termodinâmico é um gás ideal, a energia interna fica mais simples de ser analisada. Ela é composta, conforme vimos há pouco, pela energia cinética média de translação das moléculas e, eventualmente, na presença das parcelas energéticas rotacional e vibracional inerentes à geometria particular de cada molécula, conforme vimos em vídeos anteriores. Continuando ainda no modelo de gás ideal, vimos no estudo do teorema da equipartição da energia que ele fornece resultados que são aplicáveis no estudo dos gases sob determinadas condições específicas. No entanto, esse teorema perde a validade quando a gente começa a levar em consideração que os átomos que compõem as moléculas do gás possuem uma estrutura interna. Para verificar este fato, para analisar melhor este fato, observe o quadro. Nós vimos neste estudo que a capacidade térmica molar a volume constante, CV molar, é igual a F vezes R sobre 2. Vimos também que a capacidade térmica molar a pressão constante é igual a CV molar mais R, em que R é a constante real dos gases perfeitos. Analisando essas expressões, você nota que seus valores deveriam ser independentes da temperatura. No entanto, isto não acontece. O que se verifica experimentalmente é que, para temperaturas mais elevadas, os graus de liberdade vão se descongelando, ocasionando um aumento no valor de F. As contradições se tornam ainda mais severas, conforme eu disse há pouco, quando você leva em conta que os átomos não são pontos materiais sólidos constituintes das moléculas do gás. Os átomos possuem uma estrutura interna, possuem núcleos e elétrons. Inclusive, os elétrons
Sendo partículas materiais que compõem os átomos, deveriam contribuir para os valores de Cp e Cv. No entanto, isso não acontece. Portanto, você conclui que a mecânica clássica, utilizada no desenvolvimento dessa teoria, deixa de ser aplicável, como era de se esperar, no domínio atômico. E a explicação completa dessas discrepâncias surge com o advento da mecânica quântica através da quantização da energia. Com isso, eu encerro essa revisão de conceitos. Até a próxima!